Bom, para nós assim ter uma noção assim da questão do que nós estamos falando aqui, a questão liberalismo progressista, a questão, né, protecionismo, todas essas questões assim nos remete assim a fazer algumas perguntas, sabe? Por que o capitalismo, né, transforma as pessoas em acumuladoras? A partir do momento que eu estou acumulando, eu estou deixando outras pessoas sem. Aí vem as perguntas: o capitalismo é bom ou é ruim? Né? Existe uma outra opção ao capitalismo? Para me ajudar a responder essas perguntas, eu estou trazendo comigo aqui o professor Júlio Charrão, estou trazendo também o Bruno Rosa e estou trazendo o Kelvin Felipe, né, que vão me ajudar agora a trazer um pouco e botar um pouco de luz em cima desse tema, que é como nós tentarmos humanizar o capitalismo. Certo? Eu gostaria que o pessoal se apresentasse. Professor Júlio, começamos por ti, professor. Boa noite a todos e a todos que estão assistindo, né, no canal Esperando. Boa noite ao Bruno, ao Dilamar, nosso âncaras, né? Âncora, rapaz, aí sabe, manja de como controlar bem as coisas. Eu acho que bom, meu nome é Júlio Chão, tá aqui na tela, né? E eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria. Tenho especialização em metodologia de ensino, filosofia e sociologia, e sou professor concursado em Sapiranga e Parobé e Sapiranga, né? Então faço sempre esse trajeto aqui. Eu já estou na rede há bastante tempo, desde 2012, e lecionando filosofia e ensino religioso. Agora eu vou passar a palavra então para Bruno, te apresenta um pouco para nós, Bruno, o pessoal te conhecer e tal. Hein? Boa noite a todos. Eu sou Bruno, formado em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, com o TCC, o tema de trabalho final, Forma de Vida, Parresia e Cinismo na Antiguidade, reflexões a partir de Michel Foucault. Quero agradecer aos organizadores pelo convite. É uma grande oportunidade de diálogo sobre um tema tão pertinente que perpassa a vida de todo mundo, tanto aqui no Brasil quanto em qualquer lugar. Agradecer também quem está nos acompanhando nesse momento, na live, e também aqueles que vão, por acaso, cruzar com esse vídeo em algum momento. Temos que ter em mente que não vamos esgotar esse tema, esse diálogo não vai parar aqui, ele vai continuar e talvez a gente vai mais problematizar, como todo filósofo, do que criar soluções. Claro que a gente sempre tenta trazer uma finalidade, trazer um toquezinho ali de experiência, de evoluir o pensamento. Então, espero que eu consiga colaborar com isso e que vocês também me ensinem bastante. Legal, legal. Kelvin. Boa noite a todos que estão vendo a live, boa noite ao Bruno, ao Júlio, ao Dilamar. Me chamo Kelvin Felipe, sou formado em filosofia também pela Unicinos, fui colega do Bruno, muitas conversas com o Bruno, né? Eu também gostaria de dizer que esse assunto é um assunto difícil de tu esgotar, né? Aliás, tu pega a história do pensamento aí, pelo menos nos últimos 200 anos, os filósofos, eles fazem esse esforço de tentar trazer uma humanização para o capitalismo, né? O capitalismo em si, ele tem ali alguns aspectos que fazem com que a gente se esqueça que é um sistema para as pessoas, né? Mas é isso, eu vou contribuir mais além. Tá bom, então. Então, assim, desde que nós fizemos essa proposta de fazer essa live sobre como humanizar o capitalismo, primeiro nós temos que saber o que é humanizar, né? E daí eu acho que o professor Júlio podia contribuir um pouquinho com nós sobre essa palavra, humanizar. Por que é importante humanizar? O que não está humanizado hoje para nós termos que humanizar, professor? Não, eu ia buscar lá na origem da palavra, mas acho que não fazer isso, vou ser um pouquinho mais sintético.
vamos ser bem, digamos, no sentido imanente da vida mesmo das pessoas, né? Eu creio que um bom uso do termo humanizar, eu acho que quando a gente fala humanizar, a gente pensa em não ter mais igualdade social, a gente pensa em que uma pessoa se pensa diferente da gente, ela tem o direito de expressar esse pensamento. Também a gente pode humanizar também, eu acho que está dentro da questão ecológica, hoje é um tema essencial, não tem como eu, como humano, não fazer minha parte, ou seja, eu não sou natureza, mas faço parte da natureza. Então, esse termo humanizar tem que contemplar todas essas outras questões, né? É um termo mais amplo, né? Depois aí eu acho que o Bruno e o Kevin podem complementar um pouco, mas eu queria trazer nesse sentido bem mais concreto, assim, não muito na terminologia na etimologia do termo, né? Que é um termo, mas sempre quando a gente falar em humanizar, usar nesse sentido, assim, não aceitar que as pessoas, assim, não aceitar que uma pessoa é violentada porque ela tem uma sexualidade que não é a que eu gosto, não aceitar que uma pessoa é violentada porque ela tem uma cor diferente da minha, que eu não aceito a cor dela, não aceitar que ela tem uma religião diferente da minha, eu não aceito a religião dela. Então, humanizar também tem um termo que chama-se harmonizar, né? Ou seja, só harmoniza os contrários, só a harmonia com os diferentes. Então, eu acho que ele contempla também esse termo aí. Eu vou passar aqui a bola, tá? Para não esticar muito. Tá bom. Eu gostaria de comentar. Por favor. Eu acredito que me provocou essa pergunta do se é bom ou ruim. Acredito que o capital em si, o dinheiro, não é bom nem ruim. O que é bom e o que é ruim é moral. O que é moral, apenas o humano é capaz de ter um discernimento, até o que a gente sabe hoje, capaz de ter um discernimento moral. Também ou seja, nós somos capazes de valorar. Então, acredito que esse humanizar, ele está incluído na própria forja do dinheiro, vamos dizer assim. Então, quando a gente, e daqui a pouco o Kelvin vai falar um pouco mais ali, quando a gente, de certa forma, coloca um preço na nossa mão de obra ou no nosso produto, a gente está, de certa forma, humanizando. Claro que há diversas trocas que isso diminui ou aumenta, ou geralmente não é de forma justa, né? Geralmente é uma forma de exploração, mas eu queria pegar esse gancho para não deixar o tema da humanização. Então, certo. Seria só esse. É isso? Pois é. Eu penso assim que humanizar hoje, né, eu não sou o filósofo da história aqui, eu sou apenas um administrador de empresa aqui, tentando me banhar no meio do negócio. Mas eu penso que humanizar hoje é nós darmos o mínimo de condições, de recursos, para as pessoas sobreviverem, cara. A sociedade em si se preocupar com isso. E nós tivemos um governo que passou agora, me desculpe remeter ao governo que passou agora no meio dessa história, mas nós tivemos um governo agora que eu acho que a última coisa que ele se preocupou foi isso. Vou dar um exemplo para vocês agora aqui. O telefone ligou para a polícia. Policial, tudo bem? Aqui, eu tô aqui na minha casa, eu tô passando fome. Eu não tenho o que comer na minha casa. Minha mãe tem só farinha e água aqui, uma coisa assim que ele falou. Isso mobilizou a polícia e eles foram lá para tentar verificar se isso era uma verdade ou se era um trote. Chegando lá, era uma mulher negra com 6 filhos, não tendo o que comer aqui em Belo Horizonte. Agora pense, Ivan, isso é real ou não é real? Uma mulher com 6 filhos e o filho pegou o telefone e ligou para a polícia porque viu a mãe chorando, desesperada. O menininho mais velho dela foi lá, teve essa iniciativa de pedir comida. Não tem a menor condição da gente seguir negando algumas questões, Ivan. Nós precisamos de todo o coração, com toda a força que há em nós, olhar para o passado e ver que homens lutaram e conseguiram superar grandes problemas sociais. Eu acho que assim, quando nos deparamos assim com duas realidades muito diferentes uma da outra, né? Uma
essa questão do capitalismo das pessoas acumular. Inclusive agora, com essa questão da sustentabilidade, a questão da natureza, a questão de trazer, né, os termos da ODS, né, para 2030 e tal, nós precisamos, assim, realmente, além de humanizar esse capitalismo que nós estamos vivendo, nós precisamos, cara, cuidar do nosso planeta. É outro assunto que, na verdade, sem o planeta não vai existir seres humanos. Esse é um outro ponto, assim, que deve ser levado em conta. Além dessas questões absurdas que nós estamos vivendo nessa gestão que passou. 33 milhões de pessoas com risco alimentar é muita gente, Bom, quero passar agora a palavra para o Kelvin, tá? Kelvin, quer fazer uma explanação para nós aí? Com certeza, né? Primeiro eu gostaria de comentar sobre isso que tu estava falando, porque eu fiquei pensando aqui. A fome, ela sempre existiu, né? O que torna tão significativa a fome hoje é porque hoje nós temos uma cadeia produtiva capaz de suprir a fome mundial, né? Então, o que traz justamente a ideia de que, bom, se existem pessoas passando fome, quer dizer que alguma coisa não está certa, né? Alguma coisa precisa ser feita, e acredito que aí entra a ideia do humanizar, né? Humanizar esse capitalismo que a gente vive. Obviamente, aqui a gente vai ter que comentar sobre alguns filósofos, eu vou ter que falar sobre o Marx, né? Mas eu peço já, desde antemão, né, para que vocês não me achem que eu sou um socialista, um comunista, mas porque o Marx, ele tem um ponto muito interessante, muito central para entender as dinâmicas do capitalismo, né? O que eu estou querendo separar aqui? Marx é um autor extremamente importante para entender como o capitalismo funciona, mas o Marx também era um político, né? E politicamente ele tinha as posições socialistas e comunistas. Por que eu estou separando isso aqui? Porque a nossa ideia aqui não é fazer panfletagem. Pelo menos a minha ideia aqui não é fazer panfletagem. Nem do canal também não. Para o comunismo e o socialismo. Não é isso o intuito disso aqui, né? Mas sim entender aquilo que o Marx estava falando, que ainda hoje é importante para nós, né? Então, para o Marx, eu trouxe dois termos aqui para a gente pensar, né? O primeiro é a mais-valia, né? A mais-valia que é o processo de acumulação de capital, né? O processo em que o dono fica com o lucro e o empregado, né, fica com um salário de subsistência, né? Aqui nós temos uma dinâmica básica do capitalismo que explica por que a gente tem a acumulação de capital. Por que existem milionários? Por que existem milionários? Não tem como uma pessoa, com as suas mãos, fazer 1 bilhão de reais. É impossível, isso é impensável dentro da lógica do capitalismo, né? Mas, dentro da lógica da acumulação de capital, tem, né? Utilizando o trabalho de outra pessoa. Agora, essa outra pessoa que é utilizada pelo capitalismo, né? Ela sofre de diversas alienações, né? O que seria a alienação? É quando a pessoa não está consciente do que ela está passando, né? Basta a gente pensar no início do capitalismo, quando a gente tinha um grupo de pessoas que eram trabalhadoras, que estavam em situação de miséria, né? Então, elas trabalhavam, elas faziam a riqueza do capitalista e elas ainda estavam próximas da miséria. Foi com a tomada de consciência da classe trabalhadora que a gente teve uma melhora na condição de vida, né? Então, não existe um patrão bonzinho na história. O que a gente tem é uma classe que se tornou consciente. Então, nesse ponto aqui, eu já trago uma reflexão, né? Será que o humanizar, que a gente está falando aqui, não seria algo equivalente ao trazer a consciência, ao fazer a pessoa se tornar consciente sobre tudo aquilo que ela passa, sobre tudo aquilo que gira em torno dela, né? Quando a pessoa ela se torna consciente de todas as relações que ela está inserida, ela, de certa forma, ela vai querer uma mudança, ela vai querer uma melhora, né? Então,
Nesse primeiro momento, eu acho que eu queria falar sobre isso, né? Deixar esse ponto claro, né? Humanização, trazer o conhecimento, tornar consciente aquela pessoa que não estava consciente sobre todas essas coisas que ela está perpassando, né? O trabalhador com a relação com o seu capitalista. Sim. Passa a palavra agora um pouquinho. Alguém quer fazer um contraponto, professor Júlio? Sim. E não agora voltamos todos. Tranquilo. A questão eu acho que não é muito de consciência, né, Kelvin? O problema é que as pessoas têm consciência, mas que tipo de consciência que elas têm? Aí entra a questão da ideologia, a ideologia da classe dominante, né, que domina, então elas não conseguem sair disso. Então elas acham que a miséria que elas estão passando também é justa. Olha que loucura isso. Elas aceitam a sua condição de miserável, achando, pô, eu sou culpado da minha própria miséria. É a situação que as classes dominantes que detêm o poder do capital, e elas conseguiram, com muito propaganda e muita coisa, colocar essas pessoas. E hoje nós dizemos assim, nós percebemos claramente ali o Elias Jabor, que, como o Gilmar iniciou, não sei se pode daqui a pouco colocar de novo, para provocar mais. Eu acabei tirando o vídeo. Ele colocou assim, bem assim, esse mundo da ideia liberal bonitinho, que o mercado solto vai resolver tudo. Bom, a gente viu os americanos agora, né? Não existe, só na academia, né? É uma ilusão, uma ideologia pura, né? Só que algumas pessoas compram essa ilusão e ficam transtornadas porque nunca vai se realizar, isso é uma fantasia. Nem vou chamar utopia, pior, é uma coisa, ilusão total, né? Né? Então isso é muito sério. E essa questão do acúmulo de capital que o Kevin colocou, né, continua valendo ainda, né? O modus operandi do capital é o mesmo. O que acontece com o capital atual? Ele é muito complexo. A divisão do trabalho está quase infinita, né? Se pegar um CEO, que é bonito, né? Ele também é um trabalhador, mas ele não se dá por conta que é um trabalhador. Eu acho que é o cara, talvez. Mas ele tem um chefe, né? Ele somente é o operário que vai fazer aquilo que o chefe dele mandar. Então a divisão do trabalho chegou no nível que as pessoas não conseguem se encontrar mais, não conseguem ver o que elas são realmente, né? Então não estão num processo profundo de alienação, e a consciência que elas têm uma falsa consciência, que é a consciência da ideologia, que o Marx fala isso, né? Que tá dentro, os dois estão juntos, né? A ideia da alienação e a ideologia. Então elas acabam comprando essa ideia da classe dominante para elas. Sim. Então eu vou passar aqui, acho, para o Bruno, para ver se... Né? Bruno, alguma nova ideia em cima desse assunto, Bruno? Eu sou um pouco ignorante a respeito de Marx tão profundamente, que não foi um filósofo que eu me aprofundei, mas acredito que uma coisa que me vem na cabeça assim é a virtualização do dinheiro, por exemplo. Quantos anos não existe um lastro de dinheiro, né? Inclusive gerando inflação, né? A gente vê, e acredito que o Bitcoin, de certa maneira, ele veio deixar isso mais claro. Sim. Enquanto essas grandes fortunas, que se todo mundo, aquela velha proposta, vamos todo mundo no banco sacar, vamos sacar o nosso dinheiro, será? O que acontece, né? Então, essa virtualização, essa riqueza, na verdade, ela gera acesso, ela gera crédito. E, ao mesmo tempo, exclusão. Porque enquanto uns têm acesso a praticamente o que há de melhor no planeta, através disso que vocês comentaram, de exploração, a custa do meio ambiente, outros ficam sem acesso e excluídos. Mas eu preparei só um primeiro parágrafo que tem a ver com isso. Que é assim, de um ponto de vista pragmático, o capitalismo vem facilitar e expandir as capacidades de troca e distribuição. Por isso que quando eu comentei sobre
capitalismo é ruim ou não. Não, o capital em si não é, mas o uso que a gente faz dele. Então, como é que a gente está usando? E a fragilidade se isso é uma coisa que, de certa forma, facilita, que eu comentei, de distribuição e troca, ao mesmo tempo a fragilidade é esse acúmulo. Por isso que o primeiro parágrafo tem a ver com isso. É o acúmulo por uns, enquanto outros são excluídos. Porque enquanto, vamos dizer, no liberalismo clássico, a força de trabalho era quem estava empregado, a outra massa ficava de reserva, né? A reserva do trabalho, o que acontece, que a gente vê hoje, exclusão. Não é mais uma reserva. Então, enquanto a produção ocorre massivamente em um lugar, outros são excluídos, eles não são nem desempregados, eles não têm uma função dentro dessa lógica. Então, acabam excluídos tanto da venda da sua mão de obra, quanto, obviamente, das próprias riquezas que isso poderia gerar. Então, acho que, em primeiro momento, eu teria isso para comentar sobre a provocação do Kelvin e o comentário do professor Júlio. Não, tá legal. Eu também quero dar minha contribuição aqui, que não deve ser muito tão aprofundada igual a de vocês, mas, cara, quando eu fiz lá uma cadeira de filosofia lá em 1990 e pico lá, eu me lembro que foi feito, o professor lá fez uma experiência, disse que nos Estados Unidos foi feita uma experiência de que vários, eu estou falando sobre consumo, a questão do capitalismo, a questão do consumo. Botou assim, botaram várias famílias numa casa grande, né, numa casa muito grande, e essas famílias, né, 3, 4 famílias, que se combinaram, foram para uma casa bem grande lá e tal, e começaram a compartilhar coisas. Então, cada família nos Estados Unidos tinha 2 carros, tinha 2, 3 televisores, tinha não sei quantas geladeiras, cada um na sua casa, né? E quando eles começaram a compartilhar coisas, daquelas 4 famílias que tinha, sei lá, 8 carros, passaram a ter 5. Passaram a ter menos geladeira, passaram a ter menos... Quer dizer, o consumo diminuiu, né? Apenas de uma experiência, né, a questão consumismo. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando por causa da questão sustentável. O planeta já não suporta tanto consumo. Então, os meios de produção, né, o capitalismo, na verdade, ele sempre se moldou e sempre se ajustou ao momento que ele está, né? Desde a época medieval, quando se trocava, sei lá, comida por carroça, quando se trocava uma coisa por outra. Então, de lá para cá, o capitalismo ele vem se moldando, né? E essa questão do liberalismo, que o rapaz falou que não existe, talvez eu não concorde totalmente com ele, mas o que eu posso dizer? Se fosse tão liberal assim, por exemplo, o Brasil coloca embargos, né, no porto, que cada produto, por exemplo, que vem da China, paga o embargo para o preço poder se equiparar com o que existe aqui no Brasil. Senão a China ia engolir o Brasil na questão da concorrência. Então, o que acontece? Ao fazer isso, dá para ver que não é totalmente liberal, né? Pelo menos esses embargos, né, que acontecem, né, vão colocando as pautas liberalistas assim um pouco de lado, né? Gostaria agora de provocar o Kelvin aqui, que ele ia fazer uma outra explanação, né, Kelvin? Eu só para um outro campo. Sim, pode falar. Mas eu quero comentar o que você falou ali. Então, comenta. Não, de fato, né, os Estados Unidos é o grande exemplo disso, né, que historicamente é o país que defende o liberalismo com unhas e dentes. Acredito ali que a Europa também tem uma fatia disso aí, né? Mas, por muito tempo, se tu for ver a história desses países, eles não se criaram com liberalismo, né? A história desses países foram feitos com proteção à indústria interna, né? Então, se os Estados Unidos ele é tão liberal assim, né, que abram os portos para receber toda a demanda que a China tem, né? Que abram os portos para uma competição realmente liberal, né?
claro que o liberal em si, ele tem muito medo do Marx, né? Porque o Marx, ele é justamente o autor que não está falando com o cara que tem o dinheiro, né? Ele não está falando com o cara que é o dono do capital, ele não está falando com o dono da empresa, como os liberais estavam falando. Se tu pega ali o Locke, por exemplo, ele está falando com os donos dos comerciantes da época dele, né? O Marx não está falando com essa galera. O Marx está falando com o trabalhador, né? E do ponto de vista do trabalhador, a gente sabe que todos nós sabemos aqui, né? E essa frase quem me falou foi o de Lamar, né? A minha liberdade, ela vai até onde eu consigo pagar. Na verdade, né? Eu não tenho... Eu sou livre para ir para a China, mas eu não tenho condições para fazer isso. É o que eu digo, o pessoal do governo anterior aí vivia gritando, porque vão roubar a nossa liberdade, porque, cara, eu disse para um cara uma vez, cara, tu fala o seguinte, ó, vamos fazer uma coisa aí tu agora, vamos tu comprar uma passagem para Fernando de Noronha agora, vamos passar uns 20 dias lá e tu tem condições? Perfeito. É 25 mil reais um pacotinho lá pela CVC, tem condições? Tá livre, tu tá livre para ir tranquilo, cara. Pode, mas tu tem condições agora de ir, vai. Sim. Então, realmente, a liberdade, essa que tanto estão pedindo, tá no modelo econômico. Sim. Não tá gritando, ou, mas é que esse pessoal, na verdade, entende a liberdade é só xingar os outros. Aí são essa é a liberdade. Essa é a liberdade que eles querem, mas, na verdade, nós precisamos de gente, né, que nos ajude realmente a fazer as pessoas ficarem livres, né? Perfeito. As pessoas ficarem livres da fome, ficarem livres da miséria, ficarem livres para escolher um emprego porque tem intelecto para isso, né? E isso, para mim, isso é uma liberdade. Não a liberdade de poder pegar um pedaço de pau e ir lá quebrar o Brasília, sei lá o que, isso não é liberdade. Não é para isso, né? E quando eu estou falando aqui de consciência de classe, né? Tô falando do trabalhador ter ciência assim, olha, eu vou votar, eu estou vivendo num sistema capitalista, né? O capitalismo, ele já ganhou a forma como as pessoas pensam. Basta a gente pensar que o socialismo que a gente conhece hoje, que é o socialismo chinês, é um socialismo que aceita o capitalismo, que se utiliza do capitalismo, né? De certa forma, o capitalismo ele ganhou alguma coisa na nossa cabeça que faz com que as pessoas elas raciocinem dentro de uma lógica capitalista. É a produção da subjetividade, afinal de contas. Né? Com certeza, com certeza. É a produção de uma forma de pensar, de um modo de vida. Não deixa. Depois eu vou querer que tu comente um pouquinho, Bruno, de um termo que a gente estudou junto, mas tu foi mais profundo do que eu, que é o Homo economicus, né? Mas antes disso, só para completar o meu raciocínio aqui, né? Do capitalismo ter, de certa forma, ganhado alguma coisa dentro de nós, né? Quando eu estou falando de consciência de classe, da classe trabalhadora, é o trabalhador entender que o quanto ele ganha depende do governo que está lá em cima, né? Eu não estou falando que tem que botar o Che Guevara lá em cima. Não estou falando isso. Não estou falando que tem que fazer uma revolução. Não estou falando isso. Mas sim tu ter o mínimo de consciência, né? Para entender aquele cara que está ali, que vai te dar uma melhora de vida dentro deste sistema que a gente vive. E, de certa forma, já ganhou a forma como nós pensamos. Posso dar uma complementada? Eu vou ser bem sincero para vocês. A questão da consciência de classe, tá? Eu sou muito consciente da minha classe. E eu tenho notado que até, inclusive, pequenos comerciantes ou comerciantes, sei lá, que tem uma lojinha na cidade ou algo assim, também não tem a sua própria consciência de classe. Eu vou botar um vídeo aqui agora, bem rapidinho, que tem a ver com isso. Justo tá aqui na bala. Aqui. Quer ver uma coisinha? Vamos ver esse cara falando só um pouquinho. Ele acha que burguesia é o dono da padaria.
que é o cara mais rico que ele viu na vida. E o dono da padaria é só um pobre que não está com CLT. Ele tem 5 funcionários com CLT e ele próprio é um sujeito tão pobre quanto aquele. Rico, rico mesmo, nunca pôs o pé naquele bairro. Rico de verdade tem bilhões na conta bancária. Não é você que tem 150 mil, 400 mil. Quem tem 500 mil na conta é pobre. Quem tem 2 milhões na conta é pobre. E alguém vai dizer, nossa, mas eu não tenho nem 20 mil. Você é muito pobre, então. Se você está defendendo a burguesia com 2 mil reais na sua conta bancária, você é alguém que está sendo correia de transmissão do seu próprio flagelo, do seu autoflagelo. Perfeito. Quer dizer, o que acontece? Eu comecei a pensar, sabe, Kelvin, Bruno e professor Júlio, que até os donos de empresas que nós trabalhamos aqui na nossa região de Calçado, que se acham de uma, sei lá, numa classe superior, eles mesmos são vítimas de quem realmente está lá na classe superior, que é aquele 0,00001% lá, daqueles caras que estão lá, que é esses o que detém, né, realmente o capital. Tudo ali para baixo, tudo que existe ali para baixo trabalha para sustentar essa gente que realmente está lá em cima. Então, os próprios empresários não conseguem compreender que classe eles estão. Se acham da classe alta. Mas, na verdade, eles estão à mercê de um preço de $1. O cara botou uma máquina nova que custa, sei lá, 2 milhões de reais na fábrica dele e essa máquina está pagando em dólar. Cara, se um FDP desse lá, da Bolsa de Valor, resolve ficar com raiva do Lula e baixa a bolsa e sobe o dólar, no dia de pagar a conta daquela máquina, velho, o dólar que subir vai subir 20, 30 centavos, o cara vai tomar no ar. Desculpa falar, mas é exatamente isso. A própria ciclo, né, dos empresários não consegue entender em qual classe, para quem que eles estão, né, realmente trabalhando, para quem eles estão gerando. Mas, assim, particularmente, eu sou do ambiente privado, né? Sempre trabalhei na linha, na parte privada, nunca fui do Estado, ou trabalhei em algum órgão público, nada, e sempre defendi sempre a classe, né, dos trabalhadores e também a classe dos empresários, esses empresários que geram empregos, esses que arriscam o seu couro, arriscam o seu capital, né? Então, a verdade é essa. Então, nós estamos, assim, muito à mercê de uma quantidade muito pequena de pessoas, ao qual é essas pessoas que eu gostaria, assim, de um dia taxar o capital, algo assim, mas eu sei que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, né? Bruno, o que tu achou da minha fala, Bruno? Tu estudou alguma coisa nesse sentido já? Ou não? Ou nunca tinha pensado nesse lado? Professor Júlio, não quer comentar primeiro? Pode ser. Não, falar o Dilamar, esse Dilamar tem umas sacadas muito boas, né? O Dilamar, não sei se eu acho que ele é leitor do Marx, né? Ele botou ali um conceito. Eu só li 2 livros do Marx, liberdade, o Capital, eu li o Capital e li que é o Manifesto Comunista lá. Livros do Kelvin, que eu quero dizer para você, o Kelvin é meu filho, para quem não sabe, né? E é um filósofo, e nós, assim, aqui em casa é um choque violento, entendeu? Aqui a gente para discutir ali, não tem TV, não tem celular, às vezes vai longe, né? Professor, não é Dilamar, assim, ele expôs perfeito conceito ali. Liberdade de condições. Sem condições materiais, tu é livre. Se não tem, tu não é. Tu é escravo, tu vira um miserável. Então, o sistema vende muitos sonhos, né? O sistema capitalista é muito bom nisso aí, né? Vende muitos sonhos, né? Não estava falando assim, ó. Elite é um cidadão como Lemon, como Sicupira, uma coisa assim, né? O Jurupira, Sicupira, né? Então, esses são elites que deram agora, fraudaram, né? Ou seja, eles abriram um rombo, literalmente, vamos usar a palavra correta, eles roubaram as pessoas de empresas como o Dilamar trabalha, digamos, se a SAF trabalhasse com americanos, né, oferecendo o produto da SAF, que é a embalagem, né? E os americanos para trabalhar aqui não pagam a SAF, vão pagando aos pouquinhos, tem que
entendeu? Essa é sacanagem. E como diz o Dinamarca, eles são pequenos, eles são assim, aqui o Dinamarca trouxe um exemplo, o Kelvin pode comentar depois, aqui nós temos exemplos de capitalistas clássicos, né? Que investe o capital produtivo. Nós estamos vivendo um capitalismo hoje, um capitalismo improdutivo, que a ideia é que o capital sempre desejou gerar a si mesmo, que vem lá desde 1970, quando iniciou essa onda que nós chamamos de neoliberal. Né? Neoliberal é justamente que rompe com a ideia liberal antiga, né, clássica, que o indivíduo tem direitos, que tem, né, um monte de coisa. E esse neoliberal ele foca só na economia. Assim, ó. A economia tem que ser totalmente desregulada. O Estado não pode se meter, o Estado tem que ser mínimo. Né? Mas mínimo para quem? É mínimo para nós, que dependemos do Estado, da saúde, da segurança, da educação, e máximo para eles. Né? Com os dividendos, com a questão dos títulos, que eles cobram juros e financiam os governos, né? E colocam juros absurdos. Né? Nossa dívida pública está aí para mostrar os juros, né? Então, tudo isso, como diz o Diomaye, eles fazem chantagem, eles se dão luxo de chantagem, porque as pessoas esperam, mas sabem que vão ganhar dali 2 dias. Mas eles podem arrebentar o governo, realmente, né? Então, isso nos preocupa, o rumo que o capitalismo tomou hoje, né? Um sistema que parece que ele faz a sua própria demanda. Como diz o Kelvin, colocou a questão da sociedade, está dentro da gente. Não podemos pensar que está fora, a besta está dentro da gente. Nós temos uma consciência um pouquinho melhor, a gente controla essa besta, né? Mas tem uns que já liberaram para essa. Né? Tá? Então, esse é o problema do capitalismo, que vai destruir o nosso planeta. Como o Dinamarca também colocou, que chamou a nossa atenção, não tem. A lógica é a destruição total, porque o acúmulo o excesso de produção para poder gerar acúmulo. Como diz o Kelvin, hoje nós temos condições de alimentar todo mundo no que existe no planeta, as pessoas terem boas refeições, ninguém passar necessidade da fome, que é uma coisa cruel. E o capitalismo, né, essa ideologia capitalista, neoliberal, naturalismo, parece que é natural ter miserável, não é natural, é do sistema, é da estrutura, o sistema construiu a desigualdade. Eu paro por aqui, passo a palavra. Tá. Não, professor, é bem por aí. Bruno, algo a acrescentar, Bruno? Com certeza. Por favor. Que realmente a diferença entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo é a amarra da forma jurídica, porque acaba que se legalizou explorar e não se importar com o trabalhador. Mas, assim, o segundo parágrafo que eu tinha destacado tem a ver com isso também, que o capitalismo, como problema político, ele tende a beneficiar quem tem mais capital. Novamente, beneficia quem tem mais, que a gente está comentando aqui. Por quê? Porque a pressão para a política pública é, de alguma forma, facilitar esse mercado, essa não fiscalização ou essa não tributação, gera o quê? O Estado policial, as opressões, a violência contra a população negra, a violência contra os pobres. Então, quando a gente começa a se debruçar sobre inclusive, é isso o medo, o medo dessa mudança que houve, né? Como assim agora não o pobre vai ter vez, né? O pobre não vai... Vemos, por exemplo, a diferença de tratamento para invasores do Congresso e terroristas e professores que protestam, e pessoas que têm realmente uma pauta justa para protestar, o tipo de tratamento que cada um sofreu. Então, acho que isso que tem... Então, o problema do Estado mínimo, que o professor Júlio falou, que é o Robert Nozick, né, o liberal clássico, que ele põe esse problema, que ele diz, não, o Estado é mínimo, ele tem que regular os contratos, fiscalizar contratos e deixar o circo andar e que a autorregulação acontece. A gente viu que isso fracassou. Tu
legar para um sistema privado como se o emprego fosse que gerasse a falta da fome, a gente viu que fracassou. Então, a gente necessita achar outras opções e recorrer ao Estado novamente para suprir essa demanda. Que, inclusive, eu acho até de forma injusta também para o empresário ter que estar preocupado com a pauta social. Por isso que eu acredito que o Estado mínimo é um fracasso. Ou vai fracassar em breve. Na verdade, nem existe. Como o professor do primeiro vídeo comentou, nos Estados Unidos o Estado não é mínimo. Né? A gente sabe pelo sistema de guerra deles, pelo sistema de exploração do espaço, a NASA é do Estado, né? Então, por enquanto, é o que eu consegui conciliar com a nossa conversa. Passo a palavra para quem quer. Sim. Não, eu só quero ler aqui, ó, a bióloga Amanda Charão aqui disse o seguinte, ó. Marilena Schwai faz um contraponto sobre a burguesia e o proletariado, onde fica bem claro que não adianta ganhar milhões. Só é burguês quem detém a prioridade privada dos meios de produção. Cara, acho que essa frase que casa bem certinho aqui com um cara que estudou, né, um filósofo muito importante. Kelvin, tu pode contribuir com essa frase aqui? Vou deixar assim um pouquinho. Com certeza, né? A propriedade privada. Aliás, olha só, a Marilena Schwai é uma grande professora de filosofia aqui do Brasil, né? E há um tempo atrás houve um grande, não digo que foi um escândalo, né? Mas vazaram assim os contra-cheques de quanto a Marilena Schwai ganha. A Marilena Schwai é aposentada da USP e tudo mais, da maior universidade do Brasil, né? Maior universidade pública brasileira. E, bom, ela ganhava na cifra ali dos 20 e tantos mil na época, né? E na época eu lembro que muitas pessoas criticaram, né? Tipo, olha só, ela é uma esquerdista, né? Mas tem a sua mamata do Estado, né? Eu lembro de ter lido alguns comentários assim, vindo de pessoas que, obviamente, defendem esse Estado mínimo, esse Estado que não cobre nada, não tá ali só fio dental, né? O Estado fio dental. Mas é interessante pensar o seguinte, né, gente? O que a Amanda colocou agora, né? Não importa. Isso eu deixo sempre muito claro para os meus alunos, né? Tu é um funcionário muito importante na empresa. Tu tem ali teu salário de 20, 30, 40, 50, 100 mil reais. Tu continua fazendo parte da classe trabalhadora. Né? Se tu não pegar esse dinheiro, claro que alguém que ganha 100, 200 mil consegue pegar esse dinheiro e aplicar em capital, realmente fazer o capital girar, né? Mas em algum momento, né, o que é bem claro aqui, em algum momento, se a pessoa para de trabalhar, ela vai precisar voltar a trabalhar, porque ela não vai ter como viver para sempre com o dinheiro que ela já ganhou no passado. Porque a vida é gastar dinheiro, né? Para a classe trabalhadora, nós gastamos para estar vivo, né? Enquanto para a classe burguesa, os burgueses, eles simplesmente recebem o dinheiro e não necessariamente trabalham, né? Porque outras pessoas estão trabalhando para ele, né? Então, essa dinâmica é muito importante dentro do capitalismo. A gente trazer ela para a consciência muda bastante as coisas e vira uma chavezinha, né, na cabeça do trabalhador. Muito obrigado, Amanda, pela contribuição aí, realmente. Isso é uma coisa que falar. Para concluir o que ela falou aqui, a partir disso conseguimos entender a dificuldade dos mais abastados em relação à classe a qual pertence. É mais ou menos desse sentido, eles não conseguem entender os mais abastados, digamos, os que estão próximos de nós, porque tem os mais abastados, que esses nós nunca nem vamos conhecer, porque nunca vão passar aqui na nossa rua, né? Que nem disse o professor aí. E pior que tem gente, tá? Tem gente que acredita ser dessa classe, né? Sim. Vai lá, paga em 12 vezes uma viagem para Fernando de Noronha,
para estar junto com essas pessoas, né? Sim. Aí depois tem que voltar para sua casa, voltar para a realidade para pagar as parcelas dessa viagem. O problema não é viajar, gente. Na verdade, a gente precisa viajar mais. Essa é a necessidade. A gente tem que viajar mais, né? Sim. O problema é tu acreditar que tu faz parte desse grupo, porque tu consegue bancar em alguns momentos estar lá, né? Ali está o problema. Tu não faz parte desse grupo. Tu não está lá. Eu posso retornar uma primeira pergunta aqui, porque nós acho para nós não fugir do... Então vai, Júlio, vai. O Júlio, quando ele arranca ali, eu acho que dá uma travada na... Tá? Uhum. O senhor Lema, o senhor Teles e o senhor Sicupira. Eles juntos reúnem hoje um patrimônio avaliado em quase 200 bilhões de reais. Esses nós podemos dizer que são elites, tá? Sim. E fizeram essa fraude nas lojas americanas que levaram... Está falido as lojas americanas, né? Então, para ver, escrevem livros, né? Colocando minhoquinha na cabeça das pessoas, sonho. Você tem que ser correto, você tem que ser ético. Aí é a ética deles, né? É só essa... Fecho aqui agora. Tá, mas agora voltando assim a uma pergunta. Tá. O governo atual, né, o nosso governo que começou agora, né, tem essa pauta de, digamos assim, cuidar daquelas pessoas mais necessitadas, certo? Tentando prover aquilo que falta, certo? E a realidade é que é uma coisa, assim, às vezes muito difícil dentro do Congresso, lá e tal, porque é muito jogo de interesses. Se quer liberar algum tipo de benefício para a grande população, muita gente que já é abastada, né, quer ainda abocanhar cada vez mais ainda. Isso devido à questão desse ser capitalista que somos e que é muito difícil tirar dessas entranhas. Aliás, falando nisso, Kelvin e Bruno agora, falando nisso, eu até tenho uma questão assim, por que eu particularmente sou um capitalista? Não tenho como negar que eu não sou um capitalista, porque eu sou, né? Eu tenho meu carro, minha casa, 2 TVs, não sei o que, papapá. Eu digamos que eu sou um consumista, só que eu tenho uma consciência de que eu preciso, né, também olhar para quem está um pouco abaixo de mim, porque agora essa consciência que é muito difícil de criar e as pessoas perdem o sentido, né, do compartilhar realmente, que é aquelas pessoas que estão lá em cima. Agora, por que eu me sinto tão confortável no capitalismo? Será que tem alguma coisa que explica isso? Para mim é tão confortável, parece que é tão bom eu ir ali trabalhar e conseguir as coisas, mas tem gente que não consegue, né? Tem gente que realmente não consegue, passa uma vida, né, miserável, passa uma vida dependente de outros, passa uma vida... Então, assim, por que as pessoas em si, as que estão sempre mais acima, não conseguem se enxergar ou se colocar, ter aquela empatia, vamos falar assim, e se colocar no lugar de quem não conseguiu para tentar ajudar? Onde é que está o fio da questão aí, sabe? Porque tem alguma coisa que se perde no meio disso. Eu gostaria de falar sobre isso. Então, por favor, Bruno. Acredito que, primeiro, eu não gosto muito dessa divisão de classes. Eu acredito que isso já seja uma origem, um problema. Somos diferentes, temos a conta bancária diferente, mas eu acho que a partir do momento que se cria essa visão de classe, é a divisão. E gerando divisão gera conflito. Não que o conflito seja algo que a gente deva fugir, mas é o que justamente faz as pessoas acreditarem que elas são diferentes das outras. Não, aqui eu tenho a minha Mercedes, eu tenho a minha BMW. Não me meto com esses réis mortais aí. Então, acho que essa divisão de classe, consciência de classe, como se, eu sei que eu sou pobre, eu estou consciente disso.
eu acho que isso não é uma coisa que, como é que eu vou dizer, seja produtivo para a gente dar um passo adiante. Eu vou discordar com Marx, com quem, assim, não que eu me importe muito em discordar com Marx, mas eu acho que o problema cultural da individualização é o que você está comentando, lá. A gente vive narcotizado, mesmo se você não fuma, ou não bebe, ou não se ceda, você está narcotizado por ainda mais com redes sociais. Agora vamos usar uma rede social que é o YouTube para criticar as redes sociais. Ver como isso é paradoxal. Ver como o próprio capitalismo gera contradições internas. Então, como superar isso? Eu acho que esse é o nosso debate, essa é a nossa problematização. Por exemplo, se a gente pensar por um ponto de vista ético, moral, surge 2 pontos. Tá? De um lado, quem defende a distribuição das riquezas e sua socialização vê como imoral o acúmulo através da exploração do trabalho e da regulação dos preços de e da redução, a autorregulação dos preços de mercado, porque hoje sobe o trigo, porque o fulano X quer manter no silo para quando ter uma alta do trigo ele poder vender mais caro e ganhar dinheiro. Então a gente está totalmente mergulhado em apenas pagar mais caro no pão, ou pagar mais caro no leite, ou pagar mais caro no arroz. Então a gente vê como imoral. Vê porque eu concordo, eu acredito que isso seja uma forma de moralidade. Mas, por outro lado, os que defendem a propriedade privada alegam certa conquista e direito. Ou seja, legalizado, né, como eu comentei antes. Então, uma conquista, um direito sobre aqueles bens e capitais que foram acumulados ou que estão em giro. Então, não, só tem um pão porque eu produzi o trigo. O agro, né? O agro é pop. Então, acredito que essa soma de problema de individualização e cada vez mais um distanciamento, uma corrosão da noção de interdependência. Tudo bem, tu produz o trigo, mas tem o cara que bota no caminhão e leva até a fábrica que processa e coloca ácido fólico, coloca os produtos químicos, daí passa para o revendedor, que vai lá o representante na padaria e olha, eu tenho um trigo aqui, eu tenho a saca de trigo, tá assim, e daí tem o trabalhador que vai lá e pega o saco de trigo e despeja na batedeira, e daí tem o cara do gelo que vem para fazer o pão, enfim. A gente está perdendo essa noção de que quando tu come um pão que chega prontinho na tua casa, ele não se materializa porque tu tem dinheiro. Primeiro que ele sai da terra, né? Olha a estiagem agora, né? Que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Olha os resultados. Leite mais caro. Então, né? Leite, outros produtos que... Essa é a lei do capitalismo, né? Tudo que falta fica mais caro. Tudo que é raro fica mais caro. O que escassa, quem paga? Quem paga? Os trabalhadores. Ao final E o que eu acho engraçado nessa tudo, sabe, Bruno, é que ele fica escasso, mas não falta. Tu notou isso? Ele até fica escasso, mas eu nunca vi faltar. Agora, sei lá, choveu muito, estragou lá, sei lá, uma lavoura, não sei o que, de tomate. O tomate foi lá nas alturas, mas não faltou. Mas enquanto um ano que tem, eu não sei direito os fenômenos lá, temos uma bióloga aqui, né, a Laninha lá, que chove muito, que tem uma safra milionária num ano, no outro ano que não chove tanto e tem uma escassez, é um absurdo, é crise, Então, que, na verdade, o capitalismo, ele é isso, né? Ele é aproveitador, ele se aproveita do momento. Né? Ele se aproveita daquele momento para ganhar naquele momento. Talvez no outro momento ele não ganhe. Ele gera essa contradição, né? Por enquanto, assim, também, de novo, eu passo a palavra para quem quer comentar. Cara, tu não vai passar a palavra, cara. Tu vai escutar um vídeo aqui. Deixa eu tirar aqui esse negócio. Tu vai ver um vídeo agora que tu falou em agro. Olha só a linha de pensamento. Eu vou botar um vídeo aqui da Sofia Manzano, quando ela
deu uma entrevista na Jovem Pan e deu uma aula para aqueles negacionistas. Escuta o vídeo, daí nós vamos dar uma comentada sobre o vídeo. E é sobre agro. Classificado como extrema esquerda. Então, mas na verdade a diferença é que é o seguinte, a extrema-direita continua defendendo quem está zoando com tudo. Por exemplo, defende o agronegócio, que está zoando com tudo. O agronegócio é... O agro, que eu falo, o agro é a indústria pobreza no Brasil. Nossa. O agro hoje vive com 348 bilhões de reais de plano safra, com juros subsidiado, com juros negativos, enquanto qualquer um que esteja endividado aqui está pagando juros de 10, 12, 14% ao mês. O agronegócio recebe do Estado esse ano, 348 bilhões, a gente não tem nem noção do que é bilhão. 348 bilhões de reais. O agro concentra renda, expulsa a população, invade terras indígenas, destrói o meio ambiente Não, é o agro, porque quem está por trás é o agro. E, além disso, incentiva e patrocina um grau de violência no campo, contra lideranças. A gente tem notícia todos os dias, né, de patrocinadores do agronegócio e gente que está por trás do agronegócio assassinando gente em diversas regiões. Uma coisa... Tem mais uma coisa, né? O agronegócio gosta de dizer que carrega o Brasil nas costas. Na verdade, é o Brasil que carrega o agro nas costas. Por quê? Se um produtor de soja exportar soja em natura, ele não paga ICMS por causa da Lei Candir. E o Estado, o governo federal tem que ressarcir o Estado dessa diferença de tributação. Então, sai o dinheiro do governo federal para o governo do Mato Grosso do Sul, para o governo do Mato Grosso, para cobrir um tributo que o agro não paga, porque ele deveria pagar. Só que isso tem um outro dano para o Brasil, porque essa soja vai sair do país in natura. Ao invés de ser industrializada no Brasil, promover um desenvolvimento industrial até para iniciativa privada. Minuto aqui. Eu vou voltar para a sua pergunta. Boa. Então, quando você fala da extrema-direita, a extrema-direita, ela pensa muito mais em termos morais e ideológicos do que prático. Ela, às vezes, fala algumas questões que são moralmente empolgantes, inclusive para grande parte da população que é trabalhadora e tal, só que na prática isso não tem efetividade. Então, hoje, você defender o agronegócio só porque... Não, mas o agro é bom. O agro é bom. Vamos ver discando, então. Estou te falando. Se você, o que é bom é produção decente, de alimento, comida de verdade. Como candidata à presidência da República, eu tenho que pensar no país em todos esses aspectos. Porque se deixar só para a iniciativa privada brasileira, ela nunca vai ser eficiente, porque ela vai levar vai ser tudo estatal. Ela vai mandar o minério de ferro embora, entendeu? E importar o carro, porque não é proibido a iniciativa privada brasileira, nunca foi. A iniciativa privada brasileira nunca, não, mas não é proibido a iniciativa privada ter essa eficiência, mas ela não tem. Mas sabe por que ela não tem? Sabe por que ela não tem? Porque interessa muito mais a quem está ganhando dinheiro agora, explorando quem está ouvindo a gente, quem está tendo um trabalho super carregado, quem está carregando nas costas, né, toda a produção de riqueza no Brasil e não está tendo nada. Ora, se o agro alimenta bilhões de pessoas, por que não alimenta aqui? Né? É uma coisa a se perguntar. São 33 milhões de brasileiros passando fome. Cara, esse seria um vídeo de final de live, né? Não, é que o alimento ele é produzido pelo pequeno... A gente vem aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Mongo-Reuter, as colônias germânicas aqui, a gente vê o pessoal plantando repolho, plantando... Não é esse agro que eu estava criticando antes, não é? Isso nem é agricultura familiar. Então, sim. Esse tem pouco subsídio. Até nos 8 anos do presidente Lula, isso aumentou muito o acesso a um trator, o acesso a um veículo de transporte, do escoamento da agricultura familiar. Então, a gente tem que sempre cuidar para que a gente não está criticando quem tem a sua fazenda, tira o seu sustento justamente alimentando a nossa população.
Então, só queria fazer esse complemento. Não, mas o que eu queria dizer assim é sobre um react sobre esse vídeo assim, se nós for da pergunta dela que ela fez para trás, né, aconteceu algo que teve que sair. Se for da pergunta dela para trás, é uma coisa instigante. Pô, mas como é que o Brasil alimenta o mundo, né? Não sei quantos pratos o Brasil alimenta no mundo diariamente, e por que nós aqui estamos nessa questão de 33 milhões de pessoas com risco alimentar. Isso também não é humanizar. A verdade é assim, assim nós estamos arrebentando com o nosso próprio capitalismo. Igual ela falou ali, né? Por que nós não beneficiamos aqui, né, o soja? Por que não transforma em óleo? Por que não transforma em outros produtos para mandar isso para fora? Não, querem mandar para fora. Aí entra né, a questão mandar in natura para... Sim, professor, pode falar. E aí que entra a questão lá do primeiro vídeo do Elias Jabor, né? Se o Estado não decidir fazer uma política pública forte, meter sua mão, investir, não existe mais capitalista daquele sentido que eu falei tradicional clássico, não existe. O que existe é o capitalista hoje especulativo, ele vai jogar o dinheiro onde o dinheiro rende mais, que é no mercado financeiro, ele não vai investir. Por que o nosso país não tem mais ferrovia, gente? E ninguém está proibindo as pessoas de fazer ferrovia. Por que os capitalistas não fazem, então? Porque não tem. Vão lá e faz. Sabe, professor, tu tem toda a razão, cara. Por exemplo, nós temos a nossa RS 239 aqui, que faz uns 10 ou 15 anos, que a RS 239 agora tem uma continuação de Rolante até Santo Antônio da Patrulha. Né? O governo do estado foi lá e fez a estrada. Fez o que depois? Privatizou o cuidar da estrada. Por que esses caras não fizeram a estrada? Então? Por que a iniciativa privada não fez? Por quê? Porque não é interessante para eles. A mesma coisa que eu acho que não é interessante, o cara mora, sei lá, no morro, sei lá, não sei qual altura lá, e tu acha que a Corsã agora privatizada vai levar água lá? Não vai. A bem da verdade é essa. Né? Entra da questão do que o Pedro colocou na primeira questão, alienação, né? Nós estamos alheios a essas questões, essa é ideologia pura. Eles querem pregar um negócio que nem senão é uma fantasia. Não existe mais capitalista liberal que corre risco. Eles avaliam a questão. Se correr 3% de risco, eu acho que só 97% vai dar certo, mas se correr só 3% já não querem mais. Eles querem tudo prontinho, como tu deu esse exemplo aí. Aí fica fácil. Eles querem pronto. Outra coisa, assim, a gente podia mudar um pouquinho de tom, ver o que a gente pode propor para melhorar a situação. Eu acho que uma das coisas que tem que melhorar nós temos que ter mais capitalismo no Brasil, mas o capitalismo diferente, o capitalismo assim, mais tradicional, incentivando os pequenos, como o Bruno falou. Por que não nós temos uma indústria nossa, nacional, de tratores, de equipamentos para pequenos agricultores? Eles não precisam de colheitadeiras enormes, fantásticas, que produzem hectares de terra, né? Então, fazer uma coisa adequada a isso, né? Uma coisa Com certeza. E só quem pode fazer isso, e aí tem que ter primeiro a coragem, que nós temos uma inteligência, mas é só o Estado. Ninguém vai investir nisso aí. Podemos esquecer, né? Sim. E é isso. E distribuir essa questão dos alimentos aqui mesmo. Aí você cria um mercado interno muito forte. Gera dividendos para várias pessoas, para os pequenos, né? E só que daí tem que começar a educar os pequenos, dizer, está acontecendo isso porque é o governo progressista, tá? E mais para a esquerda do que para a direita. É isso que está acontecendo, porque nós, o governo progressista, estamos fazendo isso. O outro não fez. E nem vão fazer nunca. Não esqueça. Então, a única coisa que você tem que pensar em que situação você está. Quem te favorece, né? É aquilo que eu e o Kelvin discutimos um pouquinho. Eu falei da alienação, falei da questão da ideologia, da falsa consciência. Né? Não é questão das pessoas não têm consciência, têm uma falsa consciência. Então, num mundo ilusório, né? E aí nós temos que bater nisso, mostrando que às vezes, de repente elas vêm. Eu acredito que sim, que as pessoas têm que ter uma certa racionalidade, senão, com a racionalidade, nós temos que pensar num sistema de uma razão que potencialize a vida, né? E não a destruição. Isso já é uma alfinetada no capitalismo, e pode
por fim, gerar outro sistema, que a gente pode dar o nome que quiser. Eu poderia o nome de socialismo, mas você dá o nome de humanitarismo, o nome que quiser. Mas vamos atacando aos poucos, né, aos arredores. Mas não dá mais para botar dinheiro na mão de gente que não vai investir em nada, né? Tem que ser nas mãos dos pequenos. Eu acho que a gente pode crescer por aí. Sim. Deixa eu só comentar um pouco aqui, antes de passar a palavra para o Kelvin ou para o... A Amanda, né, a bióloga Amanda falou o seguinte, ó, onde o agro está, deveria estar a agrofloresta, enquanto o agro visa somente lucro. A agrofloresta visa cooperação e tem totais condições de acabar com os níveis de insegurança alimentar no país. Alguém podia comentar, ou ela mesma, sobre a agrofloresta? Isso aí seria uma coisa interessantíssima nessa história. Professor, será que já não vale uma entrevista com a bióloga Amanda Charão? Eu já acho que já está começando já a me coçar essa ideia, sabe? Ela bota uma frase muito contundente aqui. Ó. É intolerável que um dos países que mais produz grãos do mundo não consiga dar conta da fome. E é verdade, intolerável. E a Daniela Silva, seja bem-vinda, Daniela Silva, né? A Dani, eu conheço a Dani, não sei de onde, mas eu conheço. Seja bem-vinda, Dani. O capitalismo é exemplo de uma fantasia de onipotência, não se sustenta sozinho. E é verdade, ele por si só não se sustenta. Sempre tem que ter a mão do Estado, que é o exemplo que nós demos antes aqui. O Estado tem que gerar um projeto para daí o capitalismo daquele país, né, seguir esse projeto, né? E o Charles, já deve ter repensar, já deixou uma pergunta para todo mundo responder no final dessa live, que é essa aqui, ó. É possível um mundo melhor? Vamos ver como é que a gente vai responder. Kelvin, o Bruno falou mal do Marx, cara. Eu queria entender isso, cara. Eu não sei, velho. Eu fiquei assim. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Brincando, Bruno. Por favor. Vai, Bruno. Falou um pouquinho. Só um pouquinho. Tá bom. Mas assim, o capitalismo ele produz essas contradições, né? Historicamente ele é um produtor das contradições, que são contradições que primeiro assustam o capitalismo e depois o capitalismo aprende a lidar bem com essas coisas, né? Então se tu para pensar na história do capital, tu vê como os sindicatos, por exemplo, que nasceram com como se fosse a grande força que pararia a acumulação de capital, né? O capital já conseguiu controlar o sindicato. Não sei em todas as classes, mas tu observa, pelo menos o sindicato que eu conheço, que é o sindicato dos professores, é um sindicato que, claro, ele tem a sua força, sua força de comunicação, mas ele não tem mais um impacto, né? Em algum momento ele já teve, né? Porque o capital, porque as pessoas que trabalham, elas dependem do capital, né? Então, essas contradições, o capital ele consegue controlar, né? Ele aprende a controlar com o tempo. Só comentando aqui outra coisa que o Bruno falou dessas divisões do nosso mundo, né? Eu tendo a ver cada vez o mundo mais dividido, né? Quando Marx fala aquilo, a gente tinha apenas uma divisão clara, né, consciente, entre burguês e proletariado. Agora tu olha o mundo de hoje, tu vê inúmeras outras divisões que o Marx não viu no tempo dele. Ou se viu, não teve tempo de aprofundar o suficiente para entender como nós entendemos hoje. Divisão entre homem e mulher, né? Os papéis diferentes de gênero, os papéis diferentes entre brancos e indígenas, né? Sim. Papéis ali entre brancos e negros. Todas essas divisões, elas são possíveis da gente entender pós-Marx, porque o Marx deu esse modelo para a gente analisar o mundo, e é um modelo que a gente conseguiu replicar em outras estruturas de poder que existem no nosso mundo, né, no nosso sistema. E eu acredito que não foi nem o socialismo, nem o comunismo que conseguiram superar essas divisões, talvez não consigam superar essas divisões, né? Talvez a gente seja bem racional aqui, olhando para o socialismo chinês,
a gente vê que é um Estado que continua, um país que ainda continua dividido. Né? Mas diferente de nós, eles utilizam o Estado com benefício da grande maioria. Coisa que o brasileiro médio é visto como comunismo, né? Como socialismo, como algo tenebroso que a gente tem que fugir. Né? E eu acredito ser a solução a taxação das grandes fortunas. Né? Se a gente não vai conseguir botar um freio no capital de primeira mão, né? Primeiro a gente tem que, então, começar a taxar, começar a olhar essa acumulação de capital como algo injusto socialmente, né? E pensar como é que a gente pode, através do nosso Estado, diminuir essa acumulação, né? Fazer com que o poder de compra ou outro tipo de poder chegue nessas pessoas que até então estavam sempre abaixo do poder, né? O índio, a mulher, né? Todas essas pessoas que historicamente não estavam dentro dos parâmetros ali do burguês e do proletariado, mas que já sentiam as interferências do nosso mundo moderno, né? Da modernidade como um todo. E acho que eu falei demais aqui. Não, tá perfeito. Já dando a minha palavrinha final, tá? Essa daí já foi minha saideira, já. Não, mas assim, igual. Bruno, alguma coisa a completar com essa questão do que o cara falou agora, de taxar as grandes fortunas? Na verdade é isso, né? Nós temos que equilibrar um pouco esse negócio aí. Eu acredito que seja estanca. Não acredito que seja a solução. Me desculpa, cara. Acredito que a solução é a educação, cara. Acho que a gente necessita combater fake news, combater discurso de ódio através de uma educação de qualidade, porque eu acredito que esse é um trabalho de base, sabe? Acredito que eu sinceramente não acredito que seja o capital o problema. Eu acho que é as paixões humanas. Eu acho que é o jeito que tu lida com as virtudes, o jeito que tu pratica as práticas de si, como tu se compõe, que fonte tu bebe para construir a tua própria subjetividade. Que esse é o meu campo de verdade de estudo, então eu acredito que seja isso. E também essa diminuição de distância de dependência. Acredito que cada vez a gente tem mais lucidez, talvez não consciência, mas lucidez, porque como o professor Júlio falou, consciência depende do quê, né? Mas a lucidez da diminuição das interdependências com uma educação como prioridade, tá? Eu acredito isso, como governo, com uma educação como prioridade, eu acredito que isso vai fazer um mundo melhor, respondendo o nosso quem está acompanhando nós ali da sim. Faria um mundo melhor ali, que é o Charles da TV Repensar. O Charles perguntou se é possível. Eu acredito que sim, através da educação e através dessa cada vez mais noção e percepção de que nós estamos entranhados numa rede de interdependência. Sim. Que tanto o rico depende, o rico, né? O que tem como a Amanda falou, que detém a propriedade, os meios de produção com os trabalhadores e vice-versa. Então, também é a minha última inserção. Também. Professor Júlio, já aproveitando, professor, assim, tenta responder a pergunta do nosso colega Charles ali. É possível um mundo melhor? Já juntando assim com uma mensagem final, então. Sim. Eu acho que esse aqui é o primeiro episódio desse debate. Podia fazer uma acho que quem falou, acho que o Bruno falou lá no começo lá que ia gerar mais pergunta, na verdade, do que resposta. É uma verdade. Sim. Não, é que nós todos, acho que aqui teve um certo consenso entre nós quatro aqui, porque tal como está o sistema capitalista atual e tal como está o acúmulo do capital, nós não vamos suportar, não estamos suportando a crise que hoje nós não temos nem noção da crise que está na Europa, né?
E o capitalismo, assim, como diz o Kelvin, capitalismo é crise, uma crise atrás da outra. Só que as crises estão muito seguidas e elas não estão dando tempo de se ajeitar. Então, assusta bastante, né? A voracidade pelo acúmulo, né? Agora tem esse exemplo aqui das lojas americanas que é muito, muito lúcido, né? De como o capital age, como o grau de perversidade, ou seja, não importa o humano. Não importa se o Dilamar vai se lascar, se o Kelvin, se o Júlio, se o Bruno, se o Charles está aí, se a Amanda, se a Meire, não importa. Então, isso nos assusta, nos deixa perplexos que não há entendeu? Por que uma pessoa tem que ter 180 bilhões de reais? Como é que ela vai gastar esse dinheiro? Aonde que ela vai gastar? Então, isso é inacreditável. Nós não podemos viver num mundo, num planeta, e que uma pessoa só, tipo o Elon Perfume, o Musk, né, o cheiroso, Elon Musk lá, tá? O cara, ele brinca parece uma criança no playground, eu quero ir para Marte, papai, deixa eu ir para Marte. Então, assim, o cara não investe nada. E as experiências são experiências de Dr. Monstro, né, que faz coisas, aberrações. Sim. Mas ainda nós temos que sempre ter utopia dentro da gente, não podemos abandonar. E eu acredito que as coisas podem ser melhores, né? Eu acho que uma saída é a educação, mas não vai resolver tudo, tá? Eu vou dizer para o Lunas, eu sou professor do fundamental aí, e creio que tem que ser pesado mesmo. Mas a educação tem que ser uma educação libertadora, senão reproduz tal qual está a consciência hoje, né? Vigente. Então não adianta produzir pessoas que vão transmitir a própria consciência que está vigente agora. Não vai se mudar. Nos assusta bastante. Nós temos um limite. Eu acho que nós estamos vivendo um momento privilegiado de ver, digamos, o limiar do capitalismo. Aqui o Marx já apontou que vai sair depois disso aqui, a gente não sabe. Nós gostaríamos que saísse uma coisa boa. Um mundo em que as pessoas tivessem o mínimo para viver e uma consciência das pessoas que elas fazem parte da natureza e que elas devem cuidar, cada um deve cuidar do seu lugar, do seu local, do seu ambiente, né? Para que não seja poluído, e outras coisas. Mas nós temos desafios fantásticos para frente. Por exemplo, a questão da poluição, que o Dilamar até falou, do planeta. Só uma empresa chamada Coca-Cola produz 50% do plástico que nós consumimos no mundo todo. Então, dá um dado para vocês. Então, como é que a gente resolve isso, né? E temos que a taxação das grandes fortunas para onde, né? Pelo menos no Brasil nós temos que fazer uma taxação para redistribuir melhor essa renda, né? Mas nós temos que seguir na luta, nós não podemos cair inteiro e os desafios são imensos, né? Mas nós temos que seguir lúcidos, né? A realidade de maneira altiva, de maneira potente, não desistir da luta. Bom, gente, eu endosso aqui o que os três, né? Eu estou endossando assim. Perdão. Bom, gente, eu endosso aqui o que os três filósofos, né, falaram. Eu também acho que tem que ter um certo equilíbrio, né? Não só no imposto de renda, algo assim, mas mesmo no imposto. Eu, por exemplo, eu sou um pobre, tenho meu Chevette lá e vou abastecer meu carro. Eu pago os mesmos 18% de imposto que paga o cara lá, o Elon Musk lá, por exemplo. Entendeu? Então, acho que começa por aí essa consciência, né, de nós tentarmos equilibrar para fazer um mundo melhor, sabe, Charles? Agora estou falando para o Charles. Para nós termos um certo equilíbrio entre as condições de quem tem mais condições e de quem tem menos condições. É o que eu penso, né? E é o que eu acho. Chegou agora aqui a Débora Almeida dizendo assim: o capitalismo e humanidade não combinam, né? Talvez sim, em certo... Talvez sim, talvez não, né? O sistema terá que se adaptar à sustentabilidade. Falando em sustentabilidade, até para a sobrevivência do ser humano. Falando em sustentabilidade, o professor, o senhor que tem um link muito forte com uma pessoa chamada bióloga Amanda Charrão, eu quero fazer um desafio aqui, tá? Que é o seguinte, ó. Eu gostaria de fazer uma live falando sobre sustentabilidade. As empresas aqui ao redor aqui estão todas entrando num programa de origem sustentável, que tem a ver com os
os objetivos da OMS lá, que são os ODS, são as 17 metas, com as, não sei, 300 e poucos lá, objetivos e tal. Cada empresa está tentando. Eu vejo que tem prefeituras de São Paulo que têm buscado essas metas. Eu vejo que tem a prefeitura de Parobé que o pessoal nem sabe do que eu estou falando. A bem da verdade, essa eu sei porque eu perguntei. Então, eu gostaria de falar sobre sustentabilidade e gostaria de provocar, né, a bióloga Amanda Charão para ver se a gente consegue fazer uma live nesse sentido. Uma próxima, daqui uma semana, 2, 3 semanas, para até nós nos adequarmos com datas e tal. Eu ficaria muito contente se ela aceitasse fazer uma live com nós aqui. E também eu estou vendo a Débora aqui do programa Passando a Letra. Muito obrigado pela tua visita. Com certeza é um canal que a gente segue também. Bom, Bruno, algum recadinho final? Quero agradecer novamente o convite. Legal. Se tem um tema polêmico aí, pode me convidar. Sim, já está convidado, né? Nem fala muito assim, porque a Meire já te bota em 30 grupos que ela tá lá e já quer. Também. Não, mas assim, é uma oportunidade que a gente sabe que é um tema que não vai esgotar e talvez até se aprofunde em problemas maiores, como a gente comentou. Próprio da sustentabilidade, né? Mas ter essa oportunidade de falar, mesmo eu que não sou um especialista em filosofia política, então eu agradeço a oportunidade, agradeço também, principalmente ao seu convite, né, Edilamar, que foi a pessoa que entrou em contato, agradeço, ao professor Júlio e ao professor Kelvin, que foram os interlocutores, por essa generosidade em ensinar tanto. Obrigado. Sim, sim. Kelvin, alguma consideração final, Kelvin? Só agradecer também a oportunidade de participar da live aqui. Eu acredito que a gente teve uma live muito interessante, a gente falou sobre muitas coisas, né? E acredito que como nós estamos em 4 filósofos aqui, a gente saiu com mais dúvidas, né? Com mais pano para manga do que quando a gente entrou. E eu acho que então a gente está no caminho certo, né? A gente trouxe muita coisa aqui que se a gente fechasse uma live bem bonitinha, assim, talvez não seria o intuito de um grupo de filósofos, né, de chegar tão fechadinho assim. Eu gostei muito de como foi, eu queria agradecer muito pelo espaço. Muito obrigado também ao Bruno e ao Júlio. E a ti também, né, Edilamar, muito obrigado pelo espaço, gente. Valeu. Valeu. Professor Júlio, alguma consideração final, professor? E que bom que coisas daí, o Kelvin foi fantástico. E é isso aí, nós achamos que essa é a função de quem pensa. São os 4, sim, né? O Edilamar também está na categoria, só não tem diploma, não precisa, né? Como diz Gramsci, né? Kelvin, Bruno, né? Todos somos filósofos. Não. A mensagem é essa, é deixar questões, nós temos que pensar a partir de questões. Quando nós somos confrontados, nós somos desafiados a pensar, né? E aí nós estamos sendo confrontados a todo momento com um sistema que nós mesmos criamos e nós caímos nessa armadilha. Então nós vamos ter que dar um jeito de sair dessa armadilha que não vamos suportar, né? A comunidade não vai suportar, não está suportando mais. São temas que focam em todo mundo, não é só aqui. No Brasil, em toda a América, todo mundo, todo o planeta estão discutindo questões muito semelhantes com o que nós estamos fazendo aqui, né? E eu mandar um abraço para as pessoas que nos deram a audiência até agora, né? Sim, por favor. Perguntas, foi fantástico. Essa interação do canal aqui eu acho extraordinária, né? Nós somos todos de parabéns aí e vamos continuar. Próximo tem mais coisas para a gente discutir aí adiante, tá? Com certeza. Professor, me desculpa, às vezes eu me meti na tua conversa, porque talvez às vezes tinha um delay e eu achei que tinha terminado a fala e entrava, sabe? Mas desculpa, não foi sem querer. Bom, eu gostaria de agradecer junto também. Misturado, né? Sim, estamos junto e misturado. Eu gostaria de agradecer as pessoas que participaram com nós. Eu vou ler rapidamente o nome das pessoas. A Marlene Domingos, a Meire Vieira, um grande beijão para ti, Meire, que não pôde participar com nós hoje. A Clarissa Castelo Branco, a Clarissa, vocês vão ver falar nela semana que vem, já tem uma live combinada com ela. Nós vamos falar um pouco sobre React, jornalismo, essas coisas. Vai ser bem legal, bem interativa a live da semana que vem.
professor Júlio vai estar com nós também, e vocês dois também estão super convidados para estar também. O Charles da TV Repensar, o Charles, nós, a bióloga, a bióloga Amanda Charrão, Amanda está desafiada a fazer uma live com nós sobre sustentabilidade, certo? Eu quero falar nesse tema aqui no nosso canal, porque é um assunto do momento, é um assunto que o governo Lula vai batalhar muito para elevar o nome do país no exterior através de cuidar da nossa natureza. Então, a sustentabilidade é um assunto da moda, né? E eu gostaria muito de fazer uma live sobre isso. A Clarissa, o portal Fio do Tempo, também muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos lá, quem mais aqui? Vamos lá. TV Repensar. A Débora Almeida, do programa Passando a Letra, muito obrigado pela visita. Se eu passei por alguém aqui e não vi, me desculpem. A Daniela. Olha ali, olha só, gurizada, olha aí, ó. Eu desafio as pessoas que têm coragem, olha só. Desafio aceito. Vamos programar, então. Vamos programar. Professor, eu quero que você esteja nessa aí, Júlio. Né? Vamos conversar em família quase aqui. Estamos tudo junto. Muito obrigado, Amanda. Vamos entrar em contato contigo. Vamos lá. Então, senhoras e senhores, eu conversei aqui com o Bruno Rosa, eu conversei com o Kelvin Felipe e eu conversei com o Júlio Charrão, que já faz parte da TV Repensar. Muito obrigado a vocês. Assim, ó, vocês não sabem o quanto eu fiquei contente em vocês aceitar de primeira esse desafio de conversar aqui com nós sobre essa questão, né, do capitalismo e tal. E realmente o que o Kelvin falou, se a gente sai com mais perguntas do que a primeira, quer dizer que nós estamos sempre buscando algo a mais. E esse é o objetivo do nosso canal, é buscar aquele algo a mais. Então, assim, ó, muito obrigado a vocês. Vocês estão convidados a participar quando quiserem, na live que quiserem aqui do TV da Esperança Comeire. E vocês são, assim, da casa, são da família, são da casa. Voltem quando quiserem. Pessoal, muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora. Curtem essa live, compartilhem. Só para finalizar também, pai, um beijo para a Daniela, que comentou ali também. Por favor, a Dani eu não vi aqui. Eu disse, por isso me desculpa, eu passei muito rápido. A Daniela, né, que também está participando com nós aqui. A gente pode falar um pouco também, né, no futuro com a Daniela para umas outras coisas aqui. Muito obrigado, pessoal. Espero que todos tenham gostado da live. Né, e vamos seguir o baile. Tchau, tchau.